Cordiais saudações a todos os estudantes que acabam então de se conectar à nossa rede YouTube, ao nosso canal. Sejam bem-vindos então, aqui fala o vosso explicador Stélio Ngues. A todos aqueles que ainda não se subscreveram então ao nosso canal, o meu apelo é subscreva-se já e ative então o sino das notificações para não perder conteúdos relacionados com a nossa cadeira mãe, que é, portanto, a contabilidade. Recorde, a contabilidade não é uma ciência exata, é sim uma ciência social. É a razão de termos que compreender os conceitos, compreender todas essas fases para que nós não tenhamos problemas, portanto, a quando das elaborações dos mapas, lançamentos, etc, etc. Mas vamos ao que interessa para o dia de hoje. Para o dia de hoje nós vamos falar a respeito, então, da pensão. O que é isso de pensão? Quais são os tipos de pensão? E vamos falar aqui como é que é feito, portanto, o cálculo e como é de costume, a regra de casa. Vamos sim fazer aqui um exercício prático que já é este e vamos falar daqui a alguns minutinhos. Na aula passada, para o vídeo, o qual vou colocar aqui embaixo, o link para poderem ter acesso a quem ainda não assistiu, nós falávamos da elaboração, portanto, da folha salarial. E um dos itens a quando da elaboração da folha salarial foi a questão do INSS. Dizíamos nós que o INSS é, portanto, a taxa de 7%, onde desses 7%, a contribuição direta por parte do trabalhador é de 3% e a contribuição, portanto, por parte da empresa é de 4%. O que vem a ser isto? Qual é a correlação do INSS com o tema de hoje, que é pensão? Pensão é nada mais, nada menos que um benefício financeiro que um determinado trabalhador recebe após um determinado do seu exercício, portanto, das suas funções numa determinada instituição ou empresa. E vale lembrar que quem paga este benefício não é a empresa ou a instituição a qual esses trabalhadores estão afetos, e sim este órgão aqui designado Instituto Nacional Segurança Social, que é uma entidade responsável por garantir a arrecadação, né, desses valores aqui. 7%, todos esses 7% devem ser arrecadados e canalizados nas respectivas contas, portanto, desses contribuintes. Quem são os contribuintes? São todos os trabalhadores que estão afetos lá na folha salarial e que fazem, que deve ser obrigatório neste caso, fazer a sua contribuição mensalmente. Aquele valor explicador, para quando é que eu vou receber este valor? Será que de verdade eu vou receber ou não? Existem vários critérios que são lá estabelecidos, como se inscrever ao INSS e tal. Para as próximas oportunidades, penso que vamos falar a respeito disso com funcionários ou pessoas que entendem muito dessa área. O foco de hoje é mais ou menos como fazer esses cálculos como contabilistas e como estudantes, ok? Então, esta instituição faz a arrecadação desses impostos a partir dos descontos que somos feitos lá na folha salarial. E fim de um período qual? Vamos já falar aqui nos tipos de pensões. O contribuinte, vou falar assim, contribuinte, que é o trabalhador, ele vai, portanto, vamos usar uma linguagem mais barata, vai ser devolvido todas essas contribuições que foi fazendo. No caso dele não estar mais, que pode ser por causa de morte, assim, o quê? As pessoas que ficarão a usufruir ou a receber esses benefícios financeiros que serão pagos
pelo INSS, que é Instituto Nacional de Segurança Social, serão então os seus dependentes anteriormente declarados na folha salarial. Recordam que nós tínhamos uma rúbrica a respeito então dos dependentes. Dizíamos 3, dizíamos 4. Tal. Então, todo contribuinte deve muito bem declarar quem são os seus dependentes. Dependentes são aquelas pessoas, passo a expressão, que dependem do contribuinte para se alimentar, para ir à escola, etc, etc. Depende. Se um exemplo bem claro, eu sou um pai, né? Tenho os meus filhos dependem de mim para ir à escola, para se alimentar, ter segurança, etc, etc. É mais ou menos por aí que devemos entender a questão de dependentes. Já agora, demos a definição. Pensão vai ser, portanto, um benefício. Vamos aqui. Pensão é um benefício, né, pago pelo INSS. Quando que este benefício é pago? É pago após, vamos dizer, porque só recebe depois de ter terminado o seu percurso, podemos assim dizer, o seu percurso de trabalho. Vamos dizer, após o término do seu percurso de trabalho. Depois vamos explicar o que é que determina este percurso. Será que a pessoa trabalha até dizer amém ou existem então alguns requisitos que são levados a cabo aqui? Então, havemos de falar a respeito desses requisitos, já nos tipos de pensões. O que eu quero que compreendam que pensão vai ser um benefício que não será pago pela empresa ou instituição na qual está afeto, portanto, este contribuinte, e sim pela instituição, portanto, pelo Instituto Nacional de Segurança Social. Apelo a todos para que possam entender a aula de hoje, estejam aí com o Decreto 51. Decreto 51/2017, de 9 de outubro, que é o regulamento da segurança, portanto, obrigatória social. Penso que é isto, exatamente, é regulamento de segurança social obrigatória. Exato, este decreto, estamos a falar deste decreto. Então, para quem não tem ainda, pode pesquisar aí na internet, é o decreto 51/2017, de 9, portanto, de outubro, regulamento de segurança social obrigatória. Então, dentro disto, existem vários tipos de pensões, mas no dia de hoje nós vamos nos concentrar nos seguintes tipos. Temos aqui pensões. Vamos falar de 3 tipos. O primeiro é pensão por velhice. O segundo vai ser pensão, chamamos de pensão reduzida. A terceira e última vai ser pensão por invalidez. Vamos falar desses tipos. Por morte e tal, vamos abordar, portanto, nas próximas oportunidades. Para o dia de hoje, nós vamos nos concentrar nestas. Explicador, o que é, portanto, pensão, por velhice? O que é pensão reduzida? O que é pensão por invalidez? Vamos nós, a partir do nosso decreto, vamos abrir então o nosso decreto no artigo 29. Artigo 29. Direito à pensão por velhice. Assim diz, número 1. O beneficiário que complete 55 anos de idade, sendo mulher,
ou 60 anos, sendo homem, tem direito à pensão por velhice, desde que tenha completado 240 meses com entrada de contribuições. Então, o que nós vamos fazer aí? Vamos aqui caracterizar. Caracterizando, estamos a dizer que é pensão por velhice para 55. Quem tiver 55 anos, sendo mulher. 60 anos, sendo homem. E que tenha completado, pelo menos quantos? 240 meses de contribuições. Essas são as características da pensão por velhice. Vamos ver então quais são as características da pensão reduzida. Continuando aqui, estávamos no artigo, aqui podem ver no artigo 29 do Decreto 51/2017, de 9 de outubro, que é o Regulamento de Segurança Social Obrigatória. Então, para a pensão reduzida, vamos aqui, pensão reduzida, artigo 33, número 1, o beneficiário que, tendo completado 55 anos de idade, sendo mulher, ou 60 anos, sendo homem, e não reúna o prazo de garantia previsto no número 1 do artigo 29 do presente regulamento para a concessão da pensão por velhice, pode optar por receber uma pensão reduzida, desde que conte com pelo menos 120 meses com entrada de contribuições. 2. A pensão reduzida é igual a 50% da pensão por velhice, calculada nas condições reunidas à data do requerimento. Estamos a dizer nós que aqui vão permanecer na pensão reduzida, vão permanecer os 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, só que a coisa muda onde? Aqui, nos meses. Dizem que pelo menos deve ter contribuições de quanto? 120. 120 meses. Significa que ele não chegou aos 240 meses. Então, a lei admite que pelo menos tenha contribuições equivalentes a quanto? A 120 meses, no mínimo. E o seu cálculo tem que ser com base na pensão por velhice, porém, do cálculo que vamos obter, o cálculo total, nós vamos deduzir 50%. É que vai para a pensão reduzida. Agora, o que vem a ser a pensão por invalidez? Validez, estamos a dizer que o trabalhador contribuinte ainda tinha forças, ainda tinha idade para continuar a exercer as suas funções, mas por algum acidente de trabalho colocou-o inválido. Inválido significa alguém que não está mais, alguém que está impossibilitado de fazer a sua contínua realização das suas atividades na instituição ou empresa em que está afeto. Então tem que cancelar. Já não trabalha mais, está inválida essa pessoa. Então, como é que é feito o cálculo? Aqui falamos que era o artigo 33. Vamos ver. Por invalidez, qual é que é o artigo? Temos artigo 37. Tem direito à pensão por invalidez o trabalhador que, antes de atingir a idade de reforma por velhice, se encontre incapacitado para o trabalho, desde que tenha pago pelo menos 300 meses de contribuições no decurso dos últimos 5 anos anterior ao início da incapacidade que originou a invalidez. Vamos logo. Estamos a dizer que a pessoa ficou inválida, né? Antes, demos a explicação, antes do seu período normal. Qual seria o seu período normal? Se fosse mulher, é até 55. Se fosse homem, até 60 anos. Agora, em termos de fórmulas, quais são as fórmulas que são, portanto, propostas aqui? Vamos limpar.
Vamos limpar o nosso quadro. Vamos começar então aqui com as fórmulas. Já temos os requisitos aqui. Ok. Vamos então à pensão por velhice. Diz assim, pensão por velhice, PV, vai ser igual, pensão por velhice, vai ser igual a este nosso N sobre 420. Tudo isto vezes a remuneração média mensal. Esta é a fórmula. 2. O que é que nós vamos ter na pensão reduzida? Vamos pegar pensão reduzida, PR, vai ser igual a pensão por velhice vezes 50%. Mais nada. A terceira e a última, qual é que é? A pensão por invalidez. Diz a fórmula PI, não projeto integrado, pensão por invalidez. Vai ser igual ao número de contribuições sobre 420 meses de contribuições, neste caso, vezes a receita média, a remuneração média mensal, vezes o quê? A idade ou o momento, a idade em que ocorreu a tal invalidez, sobre a idade em que devia, portanto, o trabalhador cessar as suas atividades. Estamos a dizer ou 55 se for mulher ou 60 anos se for homem. Então, são dessas 3 fórmulas que nós hoje vamos, portanto, debater. Então, peguem aí nas máquinas, devem ter acesso à máquina calculadora para que nós possamos, então, realizar aqui os cálculos e tal. Então, o que é que nós devemos entender antes de mais nada aqui? Devemos puxar um bocadinho antes de começarmos com as fórmulas, porque tudo isso é muito fácil. Devemos entender esta variável aqui. Como é que é calculada, então, a receita média mensal? Nós vamos dizer aqui que a receita média mensal, receita não, remuneração, falamos muito de receita, remuneração média mensal vai ser igual ao TR sobre 60. TR está aqui, total das últimas remunerações. Este exercício que nós trazemos já está mais simplificado. Por quê? Porque já trazem aqui as remunerações das últimas, portanto, o total das últimas remunerações. Mas podíamos nós aqui dar um exemplo, como é que se chega então ao cálculo desse total das remunerações. Estamos a dizer que devemos dividir por 60. Algo muito simples. Podemos aqui usar uma matemática. Podemos usar aqui uma matemática. 60, se são 60 remunerações, nós podemos dividi-los por 12. Tudo isto vai nos ser igual a 5 anos. Significa que se o contribuinte mensalmente, ele faz essas contribuições para que cheguemos a 60 remunerações aqui, é necessário que ele contribua quantos anos? 5 anos. Nós podemos dar um exemplo. Se um contabilista tem um salário mensal de 15 mil meticais, vezes 12, quanto é que terá em um ano? Vamos fazer 15 mil vezes 12. Quanto é que dá? Dá 100. É isso mesmo. 15 mil vezes 12 dá 180 mil meticais. Então, em um ano, o contabilista, em um ano que o contabilista tem aqui. Então, nós podemos dizer, em 5 anos, qual é que será então a remuneração em 5 anos? Podemos dizer aqui já, o nosso TR vai ser igual. Está aqui. 180 mil meticais vezes 5 anos. Quanto é que terá? É uma questão só de pegar ali vezes 5. Teremos aqui 900 mil.
meticais. Estamos a dizer que se o contabilista recebe 15 mil meticais mensalmente, durante um ano tem 180 e durante 5 anos terá, portanto, quanto? 900 mil, portanto, meticais. É assim como é feito o cálculo TR. Mas para não prolongar muito a nossa aula, o TR já te é trazido aqui. Por exemplo, podemos ver aqui, temos o Rodrigues, já está aqui com 3 milhões e 6. Provavelmente ele receba por aí 20 e poucos. Né? Não, nem 20 e poucos passa, 30 e poucos, porque este está com 15. Já está aproximadamente a quanto? A 1 milhão. Então, esses, está aqui a Mariamo, temos o Sérgio, temos a Selma, então é mais ou menos assim como é calculado o TER. Não nos interessa muito chegar aqui, nós vamos calcular a nossa remuneração média mensal desta forma aqui. Pegar nas últimas remunerações, dividimos então por 60. Então, eu espero que tenham ficado bem esses cálculos, porque já vamos começar com o nosso exercício prático, que é necessário que tenhamos muita atenção, porque o exercício não vai dizer que calcule, por exemplo, como é que é? Calcula a pensão por velhice, ou calcula a pensão reduzida ou por invalidez. Não vai dizer assim em cada trabalhador, não. Você tem que ter a habilidade de olhar na linha, de olhar nesta linha e perceber qual é o tipo de pensão que eu vou aplicar e por quê. Ajuizando tudo isso com base no decreto 51/2017, de 9 de outubro. Ok? Então, vamos apagar. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Esta é a teoria, né? A teoria tem muito difícil. Mas é importante que nós comecemos sim, porque é da teoria que faz a prática. Ok? Então, nós vamos aqui ler. Temos aqui uma informação que nós podemos extrair da nossa folha, posso assim dizer, da nossa folha salarial e tal. Temos esses trabalhadores, os quais enviamos toda a informação para o INSS. Então, chegado lá, nós estamos a perceber que aqui temos trabalhador ou contribuintes. Temos o Rodrigues, de 62 anos. É um homem, Rodrigues. Tem esses meses de contribuições e o seu TR é de 3 milhões e 600. Temos a Mariam, que a idade é de 40 anos. Portanto, 220 são as contribuições. E temos aqui o total das remunerações, 2 milhões e 400. Temos também o Sérgio, de 67 anos, que os meses são de 180 e o total das suas remunerações é de 1 milhão e 800. A Selma, de 55 anos, contribuiu 310 meses e o seu TR de 2 milhões e 700 mil. Por fim, temos o Kenneth, de 54 anos, homem, né? Kenneth, tem aqui 360 contribuições e, portanto, o seu TR é de 2 milhões e 100. 2 milhões e 100 mil meticais. Agora, vamos começar com Rodrigues. Vamos aqui, cálculo. Rodrigues. Para Rodrigues, dados. O que é que nós temos? Rodrigues tem 62. Podemos colocar até dados. É um dado. 62 anos. E é homem, né? Masculino. O N vai ser igual. Quais são as contribuições? 400 meses. O seu TR é de 3 milhões e 600 mil meticais. Aí está. Todo mundo até pode conseguir retirar aquilo que são os dados. Deve, esse é o básico. Agora, vamos nos questionar. Qual é a fórmula ou que tipo de pensão será aplicado ao Rodrigues? Vamos ver, o Rodrigues tem 60
anos. Contribuiu quanto? 400. Então, na pensão, é óbvio que devemos aplicar aqui a pensão por velhice. Porque a pensão por velhice é aquela que, é regra geral, diz que não. Se for mulher, tem que ter 55. E se for homem, tem que ter 60 anos. Então, ele já passou, tem 62. E, em termos de contribuições, tem que ter pelo menos 240. Mas aqui nós estamos a ter 400, significa que passa. Portanto, vamos na fórmula. Pensão por velhice vai ser igual. Temos aqui, isto não N sobre 400 vezes a remuneração média mensal. Então, esta aqui é a fórmula que vamos usar. Vamos, a remuneração média mensal vai ser igual a TR sobre 60. Logo, nós vamos dizer remuneração média mensal vai ser igual. Vamos pegar. Qual é o TR de Rodrigues? 3 milhões e 600 mil meticais. Dividido por 60. Então, nós vamos ter remuneração média mensal. Vai ser igual. Vamos pegar nas nossas máquinas, fazer 3 milhões e 600 mil. 3 milhões e 600 mil dividido por 60. Então, nós aqui vamos ter 60 mil meticais. Deu 60 mil meticais. Tendo os 60 mil meticais, o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar pensão por velhice. Vai ser igual. Vamos fazer isto. Qual é o nosso N? N é o número das contribuições, neste caso. Vai ser de 400. Dividido pelo total das contribuições que são aceites. As contribuições que foram lá estipuladas. Não somos nós. Este dado vem mesmo do decreto, que é sobre, portanto, 420. Vezes, portanto, a remuneração média mensal foi de 60 mil meticais. Então, vamos colocar aqui PV, que é pensão por velhice. Vamos usar, então, as nossas máquinas, colocando tudo isto. Vamos ter 400 dividido por 420 vezes 60 mil. Isto vai nos dar um valor de 57.142,86, portanto, centavos. Este é que é o cálculo da pensão por velhice para o Rodrigues. Vamos agora ver a Mariamo. Mariamo dizem que tem idade 40. Sexo feminino. Meses são 220. Portanto, o TR de 2 milhões e 400 mil. Então, nós vamos fazer isto. Vamos agora para aqui. Cálculo Mariamo. Mariamo, dados. Mariamo, quantos anos tem? 40. E é feminino. Qual é o número de meses que contribuiu? 220. E o seu TR é de 2 milhões e 400 mil meticais. Primeiro, vamos analisar. Se fosse para aplicar por velhice, teria que a Mariamo ter 55, mas a Mariamo tem 40. Ok, se a Mariamo tem 40, vamos ver então. E os meses cá passam. Os meses são de 220. Qual das pensões nós poderemos usar? Qual das pensões nós poderemos usar? Logo, nós estamos a perceber que por velhice não pode, porque ainda não atingiu 55. E reduzida também não pode. Por que não pode a reduzida? Porque a reduzida diz que ele tem idade. Deve ter a idade de 55, se for homem, se for mulher, ou 60. Porém, o assunto já vem aqui. Ele não reúne requisitos necessários para poder, então, entrar para a reduzida. Porque na reduzida tem que ter, pelo menos, no mínimo, 120. Mas tem que ter a idade
portanto, para acessar as suas atividades, que deveria ser de 55, porque é mulher. Então, o que nos leva automaticamente a ter que admitir que a Mariama ainda tem idade, porém, alguma coisa tornou ela inválida. Logo, estamos diante da pensão por invalidez. Então, pensão por invalidez, que é PI, vai ser igual, temos aqui o N, sobre 420, vezes a remuneração média mensal, vezes a idade em que ocorre a invalidez, sobre a idade em que devia, portanto, cessar as suas funções. Então, aqui a incógnita que podemos ver é o RMM. Receita não, remuneração média mensal vai ser igual a TR, já temos a fórmula. TR qual é que é? 2.400.000 meticais dividido por 60. Então, isto vai nos resultar no valor de quanto? Vamos pegar nas nossas máquinas 2.400.000 dividido por 60. Vamos ter 40.000. Isso vai ser igual a 40.000 meticais. Tendo isto, podemos logo aplicar PI, que não é projeto integrado, é pensão por validez. Vamos ter aqui, então, o N foi de 220, dividido por 420, vezes a remuneração média mensal é de 40.000. Né? Vezes, temos aqui, vezes o quê? O I aqui é a idade em que ele para as suas atividades. Parou atividades com quanto? 40 anos. Dividido com quantos anos deveria parar as suas atividades. Se não tivesse, portanto, este incidente. É de 55, porque é mulher. E se fosse homem, seria 60. Então, vamos pegar aqui a pensão, portanto, por invalidez. Vamos chegar na nossa máquina, vamos fazer 220 dividido por 420 vezes 40.000, que provém do cálculo, então, da remuneração média mensal, vezes, vamos pegar aqui a idade, são 40 dividido por 55. Vamos ter aqui o PI vai ser de 15.238,095. Então, vamos aproximar lá, 0,010. Aqui está. Esta é a pensão, portanto, que vai ser entregue a Mariamo mensalmente. Esta também vai ser entregue ao Rodrigues mensalmente. Vamos agora analisar o caso do Sérgio. Sérgio, qual é o problema com Sérgio? Sérgio tem 67 anos, está a valer, tem 67, pelo menos já passou. Já é mas as suas contribuições são de 180. Um detalhe, qual é a pensão então que nós vamos aplicar? Ele já passou. Vamos ver. Se for pensão por velhice, admite que... ali estamos a tratar de um homem, Sérgio, né? 60... Vamos lá, 60... São 60 para homens. Ele tem 67. É um passo. E dentro dessa pensão por velhice, ele tem que ter 240, se for para aplicar. Mas ele ali tem quanto? 220. Logo, estamos diante da pensão reduzida, PER, que é aquele que diz que não, ele reúne condições de parar atividade. Tem que parar. Parou a atividade com 67. Então, as suas contribuições são de 220. Logo, aqui a pensão reduzida pressupõe que não. Ele tem idade suficiente, mas as suas contribuições devem ser no mínimo 120. 120 meses. Então, passa de 120 meses. Logo, para que a gente calcule a remuneração, não a remuneração, a pensão reduzida, é necessário que nós façamos 50% da pensão por velhice. Então, podemos calcular cá. O Sérgio, dados. Temos aqui dados. Estamos a falar do senhor Sérgio. Então, estamos diante do senhor Sérgio. Sérgio, qual é a idade?
são 67. Logo, o N vai ser igual a 180. 180, exatamente. São 180, não 220, conforme falamos aqui. São 220 é amarelo. São 180. Exato. Então, tendo 180 aqui, o TR vai ser igual a 1.800.000 meticais. Vamos logo calcular a remuneração. A remuneração média mensal vai ser igual a 1.800.000 dividido por 60. A remuneração média mensal vai ser igual. Então, vamos pegar 1.800.000 dividido por 60. Vai ser igual a 30.000 meticais. Então, logo, nós dissemos que o tipo de pensão aqui é pensão reduzida, que pressupõe primeiro calcular a pensão por velhice. Logo, pensão por velhice vai ser igual a quanto? Ao N, que são os 180, esses 180 dividido por 420 vezes a remuneração média mensal. Qual é que é a remuneração média mensal? É de 30.000 meticais. Logo, isto equivale a dizer que a pensão por velhice vai ser igual. Vamos pegar 180 dividido por 420 vezes 30.000 meticais. Isso vai nos resultar em 12.857,14. Então, esta é a pensão por velhice. Logo, nós estamos diante da pensão reduzida. O que vamos dizer? Pensão reduzida vai ser igual a 50% da pensão por velhice, que é pegar 12.857,14 vezes 50%. Então, isso vai nos ser igual. Vamos pegar 12.857, 14 centavos vezes 50%. Então, isto vai nos ser igual a 6.428,57 centavos. Este é o valor que será pago mensalmente ao senhor Sérgio. Então, já estamos sem espaço aqui. Já estamos sem espaço. A quem ainda estava com algumas dúvidas, vai poder então voltar o vídeo, porque precisamos já de apagar para poder aqui calcular a pensão da Selma e do Kennedy. Então, vamos limpar. Não é muito difícil, só devemos saber interpretar a norma e lá vai. Vocês conseguem, é só mesmo uma questão de interpretarmos. Então, depois disso, o que é que nós vamos fazer? Vamos seguir com o cálculo. Vamos escrever aqui cálculo da senhora Selma. Temos aqui dados. Qual é a idade da senhora Selma? 55. 55 anos. O seu N é de 310. E o seu TR é de 2.700.000 meticais. Exatamente. Aqui são 2 milhões. 2 milhões. Então, vamos agora analisar qual é o tipo. Ela tem 55 e tem contribuições de 310. Significa que devemos aplicar pensão por velhice, porque reúne as condições 55 e o mínimo de 240 contribuições. Reúne 55 se for feminino e a senhora Selma é mulher. Então vamos aplicar aqui a pensão por velhice. Antes de mais nada, vamos calcular a remuneração média mensal. Vai nos ser igual ao TR, que são 2.700.000 meticais, dividido por 60. Vamos ver quanto é que isto nos dá. Não, vamos poder usar este espaço cá para calcular o último trabalhador.
Vamos pegar a nossa máquina e fazer 2.700.000 dividido por 60. Vai ser igual a 45.000. 45.000 meticais. Então, diante disso, vamos dizer, pensão por velhice vai ser igual a esta nossa fórmula sobre 420. Não podem se esquecer, vezes a remuneração média mensal. Então, PV vai ser igual. Vamos fazer. Qual é o N? Está aqui. 310. E o N nunca tem que ser superior a 420. Não, não é possível. Não deve ser. Vezes a remuneração média mensal é de 45.000 meticais. Então, PV vai ser igual. Qual é a pensão? Vamos ver a pensão, né? Vai receber a senhora Selma mensalmente, vezes 45.000 meticais. Temos aqui 33.214 e 29 centavos. Este aqui é o valor da pensão por velhice. Esta senhora já atingiu a idade e fez contribuições que ultrapassam aquilo que é o esperado, o mínimo, né? Que são os 240 meses. Então tem que ir para casa. Mensalmente vai receber 33.214 e 29 centavos. Então também, estão a ver aqui o TR. O TR também, o TR são 2.700.000, denuncia. Então, recebi essa senhora. Vamos agora para o último, que é o Kenneth. Cálculo aqui do senhor Kenneth. Então, vamos, dados. Idade. Qual é a idade dele? 54. É masculino. Homem. O que mais? As suas contribuições são de 360. O seu TR é de 2.100.000 meticais. Então, devemos aqui identificar qual é o tipo. Ele tem 50 aí? Tem 54. E se tem 54, o que aconteceu? Os seus meses são esses cá. Então, qual é o tipo que nós podemos aqui colocar? Por velhice? Nem podemos tentar por velhice. Não dá. Por quê? É homem, devia ter 60. Automaticamente reduzida não temos como. Porque reduzida é a combinação por velhice. A única diferença está nos meses de contribuição. Ele acaba sendo colocado a pensão reduzida por simplesmente ter meses, né? Vamos lá, meses abaixo de 240. Então, tem no intervalo de 120, por aí, 130, 140, 180, assim vai, né? Então, logo, vamos ter que aplicar, portanto, a pensão por invalidez. Olha, só faltava um ano, meu Deus. Fez muitas contribuições, mas por causa de um ano que faltava para, portanto, receber a pensão por velhice, ele ficou inválido. Então, vamos logo ter que pegar na pensão por invalidez. Então, sendo assim, nós vamos pegar remuneração. Aliás, podemos, já é o PI, né? Pensão por invalidez. Vamos dizer, pensão por invalidez vai ser igual ao N, que é o número de meses de contribuição, sobre 420 vezes a remuneração média mensal, vezes a idade em que ocorre esta invalidez, sobre a idade em que, portanto, devia ele merecer, né? Receber, portanto, a pensão se fosse por velhice, aquela idade, os 60 anos, por ser homem. Então vamos nós pegar aqui remuneração média mensal, vai ser igual a 2.100.000 meticais dividido por 60. Então vamos pegar na nossa máquina. É importante que tenha um domínio da máquina. Então vamos fazer aqui 2.100.000. Já estamos sim a fechar os cálculos. Temos aí 35.000
meticais. Ok? Então, vamos pegar PI, vai ser igual N, são quantos meses? 360 meses dividido por 420 vezes a remuneração média mensal calculamos. Tivemos 35 mil meticais vezes a idade em que ocorre. Com que idade ele ficou inválido? Com 54. E com que idade, por ser homem, ele deveria cessar as suas atividades? Né? Com 60 anos, por ser homem. Se fosse mulher, teríamos que colocar aqui o denominador 55. Então, vamos dizer aqui pensão por invalidez. Vai ser igual. Vamos pegar a nossa máquina. 360 dividido por 420 vezes 35 mil vezes 54 dividido por 60. Então, estamos a ter aqui 27 mil meticais. Significa que o senhor Kennedy vai mensalmente oferir 27 mil meticais. Então, este foi o cálculo, foi um exercício prático, portanto, que nós podemos hoje aqui ter com o vosso explicador Stélio Nguese. Muito obrigado, espero que ativem o sininho das notificações para não perderem mais conteúdos relacionados então com a nossa contabilidade. Um forte abraço, um beijo e até a próxima!